Olá, pessoal, olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para nossa aulinha de artes. Como eu falei, tinha conversado com vocês na semana passada, essa semana eu não vou estar aí com vocês presencialmente, né? Mas eu deixei a nossa aulinha gravada para vocês acompanharem, tanto quem está em casa quanto quem está na escola, tá bom? Vocês estão aí com a Ana Júlia, que vai estar acompanhando vocês, então se comportem aí com ela, tá bom? E aí na semana que vem a gente já se vê novamente, tá? Vou estar aí com vocês presencial, tá bom? Vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês lá na página 55 pra gente dar continuidade, tá? Então a gente ainda vai usar a apostila hoje. Prometo para vocês que muito em breve eu passo uma atividade aí para vocês usarem o caderno, tá bom? Mas por enquanto a gente precisa ainda ver um pouco do contexto histórico, então a gente vai utilizar a apostila e depois a gente vai desenvolver alguma coisa no caderno, tá bom, meninos? Então enquanto vocês peguem a apostila de vocês, o caderno, né, ou apostila, o material de vocês de escrever e abrem lá na página 55, eu vou recapitulando com vocês o que nós vimos na nossa última aula de artes, tá bom? Então, na última aula, nós estávamos falando um pouquinho sobre o grafite, né? A gente falou sobre a importância do grafite e agora nós vamos começar de fato a estudar a história do grafite. Como que surgiu, né, essa forma de manifestação artística nos muros? Como que surgiram essas pinturas? Inicialmente, como que era esse grafite? Como que ele é hoje, né? Então agora a gente vai começar de fato a estudar um pouco da história do grafite. A gente vai ver que tudo começa lá nos Estados Unidos, que tem uma relação, né, com uma questão de social. Então a gente vai ver que o grafite era uma forma de manifestação naquele período, né, por conta das desigualdades sociais. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso e junto com isso vai surgir, né, a cultura, o que a gente chama de cultura do hip hop, e a gente também vai estudar um pouco sobre a história do hip hop, né, o que é o DJ, o que é o rapper, o que é o break, né, que é a dança. A gente vai ver também sobre a dança, o rapper, né, como eu falei pra vocês, o DJ, e a gente vai estudar um pouquinho sobre onde que esse hip hop surgiu, como que ele chegou no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Acredito que vocês já tenham abrido a apostila de vocês lá na página 55, tá? Então vamos começar a falar sobre essa história então do grafite, tá? Então o grafite, meninos, ele surge lá nos Estados Unidos, né, mais ou menos no final da década de 1960, na cidade de Nova York. O grafite, ele surgiu nos bairros periféricos, nas periferias da cidade, ou seja, nos bairros mais afastados do centro da cidade, onde normalmente residiam pessoas mais pobres, né, com uma condição econômica mais baixa, tá bom? Normalmente, nos Estados Unidos, né, nesse contexto, as pessoas que residiam nessas periferias eram uma população predominantemente negra, né? Principalmente por conta de todo o contexto histórico de desigualdade social que a gente sabe que existe também das questões raciais, certo? Então aí na página 55, aqui, né, onde fala nas paredes estadunidenses. Então no final da década de 60 em Nova York, nos Estados Unidos, muitos jovens negros e latinos passaram a fazer arte nos muros de seus bairros, com latas de spray de tinta, como vocês observam aí nessas imagens. Então, inicialmente, esse grafite, esses jovens, né, eles faziam esse desenho, mas como uma forma de marcar o território. Por quê? Os locais onde eles faziam esses desenhos, os muros onde eles faziam esses desenhos, normalmente eram os pontos de encontro daquele grupo de jovens. Então, eles estavam ali naquele ponto de encontro, né, e acabavam fazendo esses desenhos dos muros, né, ou no que eles tinham ali próximo, certo? Na área de South Bronx, em bairros pobres e mais afastados, esses registros nas paredes costumavam delimitar os espaços de encontro de uma nova cultura, que envolvia 3 esferas artísticas: a música, né, através do rap, a dança com break, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse estilo de dança, e a pintura com o grafite. Era o nascimento do que seria chamado de cultura hip hop, né? E nós também vamos falar sobre a história do hip hop.
Então, esses espaços de encontro desses jovens eram ali aqueles espaços, aquele momento, né, onde eles ouviam um pouco de música, né, o rap, onde eles dançavam, que era o break, e também faziam arte através do grafite, faziam as pinturas nos muros. Então, era a forma, gente, como esses jovens tinham para se divertir, né? Era a forma de lazer. Por quê? Porque nas periferias, né, essas pessoas mais pobres, elas não tinham acesso a muitas formas de lazer, né, de passeio, essas coisas, não tinham condições para isso. Então eles acabavam se encontrando ali numa região, numa rua específica lá do bairro deles, reunia-se um grupo ali, e ali eles ouviam uma música, né, eles iam dançar, e aí faziam essas artes, né, esses grafites nos muros. E foi assim, então, a partir desse encontro, né, nesse contexto, que foi surgindo essa cultura aí do hip hop, marcada por essas três esferas artísticas. A música, através do rap, né, e a gente vai entender um pouquinho mais o que é o rap, através da dança e através da arte, né, com o grafite. Página 56. É importante lembrar que grandes movimentos artísticos e históricos estão sempre ligados a um contexto político e social. Nos Estados Unidos, no final da década de 60, muitas famílias viviam na miséria, vítimas de uma grande desigualdade social. Muitas eram obrigadas a abandonar os grandes centros urbanos e a viver em áreas mais afastadas. Então, a periferia abrigava a pobreza, sendo alvo de perseguição, preconceito e de grande violência. Então a gente precisa entender que essa cultura do hip hop, esse grafite, ele surge dentro de um contexto social e econômico nos Estados Unidos. Que contexto era esse? As pessoas, é um contexto de uma grande desigualdade social. O que é essa desigualdade social, professora? Uns têm muito dinheiro e outros têm pouco. Então isso acabava dividindo a sociedade entre a classe mais rica, e assim os mais ricos moravam lá no centro da cidade, e os mais pobres, por não terem condição de morar no centro, porque as coisas eram muito mais caras, eles iam para os bairros mais distantes, que é o que a gente chama de periferias, né? Então, os Estados Unidos nesse período, ele era muito marcado por essa desigualdade social. Então, as periferias, elas eram local de residência das pessoas mais pobres e principalmente, né, da população negra. Certo? Então, o hip hop, o grafite, então ele surge dentro desse contexto, né, político e econômico que nós temos ali nos Estados Unidos. E aí o que acontecia? Essas pessoas mais pobres que viviam nesses bairros mais distantes, elas sofriam o preconceito, né, daqueles que têm mais condição, sofriam com a questão da violência, né? Então, assim, tinham-se muitos problemas, né, com essa questão da violência e também a perseguição, né, por ser uma classe mais pobre. Então existe assim muito, gente, muito. A gente precisa entender que esse contexto é um contexto de muito preconceito mesmo. As pessoas tinham preconceito em quem morava nesses bairros mais distantes. Tinham preconceito com as pessoas que moravam nas periferias, não queriam contato, não queriam proximidade com essas pessoas, julgavam, criticavam essas pessoas, né? Então elas acabavam se tornando isoladas ali do restante da sociedade, certo? Sem dinheiro ou espaço adequado para lazer, crianças e jovens ocupavam as ruas, com brincadeiras durante o dia e festas durante a noite. Muitas delas assistiam às dificuldades que amigos e familiares viviam, passando a refletir sobre as desigualdades e expondo esse tema em produções culturais que passaram a surgir ali. O hip hop foi um importante instrumento cultural das áreas periféricas estadunidenses, ajudando muitas crianças e jovens a não se envolverem com crimes, gangues ou violência. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa entender o contexto social e econômico político, né, da sociedade. Então, essas pessoas que moravam nessas regiões periféricas mais distantes, elas não tinham muito acesso ao lazer, até porque elas não tinham poder aquisitivo para ir num clube, não tinha uma praça, não tinha um parquinho ou algo do tipo. Então não tinha lazer, não tinha outras coisas para entreter aquelas crianças e aqueles jovens. Então o que eles
faziam? Eles iam para as ruas e se reuniam ali um grupo, né? E foi aí dentro desses grupos que foi surgindo a dança, que foi surgindo música e que foi surgindo o grafite. Então, como eles não tinham outras formas de lazer, eles se reuniam para ouvir uma música, eles se reuniam para dançar juntos ou para pintar através do grafite, certo? Então, de manhã, né, de dia, as crianças brincavam na rua e de noite era o momento ali dos jovens, né, com as suas festas durante a noite. E aí, isso também era uma forma, né, de evitar que essas crianças e que esses jovens se envolvessem com o crime, com a violência, né, e com as drogas. Porque isso era muito comum dentro desses bairros mais periféricos, né? Então as pessoas muitas vezes não tinham saída, elas iam fazer o quê? Elas iam, né, se envolver, né, com coisas erradas, certo? Então, para evitar que essas pessoas fossem se envolver com essas coisas erradas, o hip hop, ele foi muito importante, tá? Esse contexto aí. Então, vocês veem nessa imagem, ó, aí reproduzida aqui para vocês na apostila, crianças, né, no South Bronx, que é um bairro em Nova York, no ano de 1988. Então, o que a gente observa aí nos muros? Os grafites, as pinturas. Um pouco diferente dessas que nós vimos em imagens anteriores. Por quê? Aí, normalmente, eles retratavam, gente, eram os nomes, eram siglas, não eram esses desenhos artísticos que nós temos hoje. Então, normalmente, eles faziam o nome, né, do pintor, do autor daquele grafite. E aí a gente vê, então, as crianças aí, né, o ponto de encontro e elas brincando, né? Nesse momento, o grafite era uma forma de marcar espaços, né? Como eu falei pra vocês, era o ponto de encontro deles e ali eles marcavam os espaços onde eles se encontravam. Era bem diferente do grafite da forma como conhecemos hoje, sem desenhos muito elaborados, mas na sua grande maioria, frases ou nomes estilizados com muitas cores. Então não tinha muito desenho igual o que a gente viu, né, o que a gente vê nos dias de hoje. Era mais uma frase, um nome, né, e eles enfeitavam e decoravam aquele nome, colocavam cores diferentes, né. Então era um pouco diferente do grafite dos dias, né, dos anos atuais. Declarações de amor, assinaturas de grafiteiros famosos, que era chamada de tag. Então esse termo tag é a assinatura, né, dos grafiteiros, e frases agressivas eram as manifestações mais comuns. O grafite dos anos de 1970 e 1980 no subúrbio dos Estados Unidos ficou conhecido como tagging, ou seja, essa expressão que só tinha como intuito geralmente deixar o nome ou apelido de quem fez a pintura naquele espaço. Muitos grafiteiros ficaram populares ao veicular a sua tag em trens. Então, tag era o nome deles que eles desenhavam, né, nos muros e também nos trens da cidade. E como os trens eram de acesso de um grande número de pessoas, muitos grafiteiros ficavam famosos porque passava ali o nome deles nos trens e várias pessoas tinham acesso. Então muitos grafiteiros ficaram populares, né, ao veicular a sua tag em trens, já que era o meio de transporte utilizado por muitas pessoas que veriam aquele nome diariamente ao utilizar esse meio de transporte. Então eu quero que vocês observem essas imagens e vocês se atentem para as características desse grafite, que surgiu lá nos Estados Unidos. Então ele é bem diferente se a gente for olhar daquelas imagens que a gente viu lá no início do nosso capítulo, né? Daquelas obras. Então aqui hoje se fazem mais desenhos e antigamente, inicialmente, se fazia frases, escrevia-se o nome, né, o apelido. Então era bem diferente do que nós temos hoje, certo? Continuando lá na página 57. Mais tarde, né, por influência dos desenhos animados, é que esse grafite ele foi sendo aprimorado. Então as pessoas foram aprimorando os seus desenhos, foram melhorando os seus desenhos e por influência, né, dos desenhos que assistiam e tudo mais, esse grafite ele foi tomando uma outra forma. Então se vocês verem agora na página 57 e observarem as imagens, a gente vê que de nome agora eles começaram a retratar também desenhos, certo? Então, mais tarde, por influência de desenhos animados e histórias em quadrinhos dos anos de 1980, alguns grafiteiros passaram a incorporar desenhos em seus trabalhos, ou deixando suas tags ainda mais criativas, né? Com o uso de cores, elementos, profundidade, etc.
Assim, criaram um novo estilo, que seria conhecido como piercing, mas parecido com grafite da forma como conhecemos ainda hoje. Então, esse grafite ele foi sendo aprimorado, os grafiteiros foram aprimorando, começaram a fazer desenhos, e as tags, né, que eram os nomes que eles faziam, eles também começaram a fazer de estilos diferentes, colocando novas cores, colocando aquela sensação de profundidade no desenho, e olha o que a gente observa aí através dessas imagens, né? Com o passar dos anos, o grafite ele foi passando por uma série de transformações, e aí ele começou a se expandir dos Estados Unidos para outros países, né? Inclusive o nosso Brasil, certo? Então, gente, o grafite, o movimento do hip hop, tudo isso surge nos Estados Unidos, nos bairros periféricos, né, das grandes cidades dos Estados Unidos. E mais tarde isso vai se expandindo para outros países, como no caso do nosso Brasil. Ok? Lá na página agora 58, a gente tem então algumas atividadezinhas, tá? Vou ler com vocês primeiro esse quadrozinho azul aqui. Ampliações. Grafite ou street art? Diferentemente da forma como usamos no Brasil, no contexto estadunidense, os termos grafite e street art indicam produções diversas, com propósitos distintos e uso de diversos materiais. Enquanto o grafite nos Estados Unidos diz respeito ao ato de deixar a sua marca no local, o street art existe uma análise mais complexa do que foi produzido, provocando o espectador. Um exemplo de um artista que começou como grafiteiro, mas se tornou um artista de street art é Basquiat. E aí ao lado a gente tem uma obra dele, certo? Então lá na página 58, vamos agora então resolver estes exercícios. Número 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. Então, primeiro, o muralismo foi um movimento mexicano que se deu por meio da Revolução Francesa? Não. Lembra que a gente falou sobre o muralismo, que foi um movimento, né, que ocorreu lá no México por conta de uma revolta, né, da população em relação ao contexto político que eles estavam vivendo. Então, México nada a ver com Revolução Francesa, tá? Então, podem marcar aí falso. Colocar o Fzinho. Colocado. Vamos para a segunda frase. Uma das principais características do muralismo foi a democratização da arte, garantindo o acesso do povo às produções artísticas. Verdadeiro. Por quê? Porque o muralismo, né, as artes, elas eram feitas em muros que eram expostos para toda a população. Então lembra que eu falei para vocês que antes a arte ela era só para quem tinha mais poder aquisitivo, para pagar, para ir no museu, né, para ir numa exposição. Mas o muralismo ele foi mudando isso lá no México, né? Então houve uma democratização da arte. Mais pessoas passaram a ter acesso à arte. Por quê? Porque os desenhos começaram a ser feitos em paredes, né, de regiões públicas, em espaços públicos. Sendo assim, qualquer pessoa que passasse ali teria, né, como ver aquela exposição, aquela obra, tá bom? Então por isso que essa é verdadeira. Terceira. O ato de fazer registros nas paredes, muros e espaços públicos é uma ação antiga, presente desde a pré-história até os dias de hoje. O que vocês acham? Verdadeiro também. Lembra que nós falamos da semelhança entre as artes rupestres, né, que eram os desenhos que eram feitos pelos povos primitivos nas cavernas, e o grafite? Então, gente, há uma relação, né, aí então entre essas artes rupestres e o grafite. Ambos eram feitos em muros e ambos buscavam expressar algo, né? No caso dos povos primitivos, eles retratavam, por exemplo, a caça deles, né, o que eles iam fazer no dia, né? Então, verdadeiro. Próxima. O movimento do grafite nasceu no South Bronx, nos Estados Unidos. Acabamos de falar sobre isso, verdadeiro também, né? O South Bronx era um bairro da periferia dos Estados Unidos. Então, esse movimento do grafite, o grafite ele surge lá nos Estados Unidos, né? Em um bairro da periferia da cidade de Nova York. E por último, a população do South Bronx, que era o bairro da periferia,
era formada pela elite? Não. Elite, gente, é quem tem poder aquisitivo, quem tem poder, né, quem tem bastante dinheiro. A gente viu que não, que eram bairros mais afastados, onde viviam pessoas mais pobres, né? Então, com uma condição socioeconômica mais baixa. Então, não era elite, eram as pessoas mais pobres. Então, vocês vão marcar falso, certo? Então, vamos lá. Vou repassar com vocês a ordem da resposta. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, ficou F, V, V, V e F, certo? Questão 2. Preencha os quadros a seguir com as diferenças entre os estilos listados. Então, grafite e o muralismo no México e a diferença entre tag e piercing, certo? Então, vamos lá. Em relação ao grafite, o grafite ele partiu de um movimento próprio da comunidade negra e latina nos bairros periféricos do Bronx. Já o muralismo foi um movimento revolucionário, armado, né, pelos camponeses e pelos trabalhadores que estavam insatisfeitos com a política e o descaso do governo. Então, apesar, né, de utilizarem aí as representações nos muros, os desenhos, né, em espaços públicos, o grafite é diferente do muralismo, tá? O grafite nasce lá nos Estados Unidos, né, é um movimento próprio daquela comunidade. Já o muralismo foi uma forma, né, dos trabalhadores da população mostrar sua insatisfação com a política daquela época, tá? Tô falando rapidinho aqui com vocês, mas a Ana Júlia vai passar a resposta para vocês aí no quadro, ok? Tag, qual que é a diferença? A tag é a assinatura, né, do artista com tinta spray, né? Ou o apelido ou o nome dele. Já o piercing não. O piercing era uma mistura dos nomes com desenhos mais elaborados. Então, uma mistura de assinaturas com desenhos mais elaborados, com ilustrações ou letras, com profundidade, com cor. Então, lembra lá que a gente falou que inicialmente, no grafite, os grafiteiros faziam as tags, ou seja, eles escreviam no muro o nome deles ou os apelidos, né, com os sprays de tinta. Mais tarde, eles foram aprimorando, então eles começaram a incorporar desenhos. Então, além de escrever os nomes, eles começaram a fazer também desenhos, né? E isso a gente chama de piercing, tá bom? Então tem a tag é quando eles faziam só o nome, e piercing é quando eles começaram, né, a fazer também desenhos. Então esse grafite ele começou a ser aprimorado, certo? A questão 3 a gente não vai fazer. Então a questão 2, vocês vão pausar, a Ana Júlia vai pausar o vídeo agora pra vocês e vai escrever aí no quadro e vocês façam aí na apostila de vocês, certo? Terminando de fazer, vocês vão assistir um videozinho agora falando um pouquinho sobre o hip hop, porque a gente já terminou a história do grafite, né? E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a história do hip hop, como que ele surgiu, onde que ele surgiu, né? E aí eu vou passar um videozinho rapidinho contando um pouco dessa história pra vocês e depois a gente volta a fazer a leitura na nossa apostila, certo? Então agora vocês vão responder aí a 2 com a Ana Júlia, terminando de responder. Não sei como é que tá o tempo aí de vocês. Se não tiver tempo, eu vou passar esse vídeo na aula da semana que vem, mas se nós ainda tivermos com tempo, ela vai passar o vídeo pra vocês, tá bom? E esse vídeo vai introduzir o nosso próximo assunto, que é falar sobre a história do hip hop. A gente vai falar sobre a história do hip hop nos Estados Unidos e depois a gente vai ver como é que esse movimento surgiu no Brasil. Beleza, meninos? Então, no mais é isso. Vocês vão agora então responder a questão 2, depois assistir o vídeo, certo? E eu fico por aqui com vocês. Agora a Ana Júlia vai comandar aí, resolver a 2 com vocês e depois passar o vídeo, tá, galerinha? Então eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês, até semana que vem. Vocês continuem aí respondendo a atividade, tá? Tchau, tchau.